Tem muita coisa, porque Deus, ele goteja da sua graça o tempo todo sobre nossas vidas. E eu me sinto agraciado o tempo todo, muita coisa mesmo. Eu olho, né, eu costumo dizer para os meus meninos assim, eu tenho uma idade e a minha vida, a minha vivência, parece que eu tenho mais do que isso que eu tenho por causa de muita coisa que eu já vivi com Jesus. E na vida mesmo, né? Mas tem uma experiência que não é porque ela é a maior. Acho que tudo que você vive com Deus é grande, é profundo. Mas é porque tem um significado, um peso grande para mim por causa de um presente que Deus me deu, que de outras vezes não deu, para outras pessoas não deu, mas ele decidiu olhar para mim com graça. Ele decidiu me dar, que foi meu filho, né? Eu acho que o fato de André Luiz, né? Eu vi André Luiz ressuscitar. Eu estava lá. Né? eu tinha preparado para fazer essa pergunta, mas já que, né? Então, assim, ela para mim é especial porque Deus gotejou sobre mim uma graça que até hoje, quando eu lembro, eu digo, Jesus, eu não tenho explicação porque aconteceu ali. Eu sou muito grata a Deus. Meu filho, ele tinha 5 anos. Nós estávamos na praia, ali na Praia do Norte. A gente tinha o hábito de sempre ir para ali, perto daquelas pedreiras. Hoje ninguém vai mais ali para a Praia do Norte, né? A Praia do Oi, a Praia de Uruçuca. Mas ali a gente sabe que ali era o nosso ponte. Né? Então, a gente ia para o ponte, o povo do Farofão estava lá. Então, a gente estava ali e o pessoal de São Paulo, Cal, Patrícia, a galera de São Paulo, os parentes de Bastião, e a gente foi para a praia. Nós estávamos lá tomando banho normal e meus meninos sempre foram muito, quem conhece sabe, muito obedientes, né? Muito caxias ali. A gente dava uma ordem e eles obedeciam. Então, eles tinham uma regra que a água não passava do joelho. Então, eles iam tomando banho, a água chegava no joelho. Se fosse passar, a onda bateu, passou acima do joelho, voltava todo mundo. Então, tinha 5 anos, o nego estava com 5 anos, né, filho? Não. Quando o Dé se afogou, 5 anos, não foi isso? Dé? 5 anos, quando o Dé se afogou, no afogamento de Dé. 6 anos, acho que foi 6 anos. E aí ele estava lá, ele era pequenininho, e aí ele estava na água, acho, não passava do joelho e tal, a gente tomando banho. Quando eu olhei para lá, eles dois, aí eu fui e chamei o esposo de Pati e disse para ele assim, vai lá chamar meus filhos, e disse para eles vir que a onda está começando a puxar, a maré estava secando, fica puxando, né? E aí ele disse assim, tá bom. Quando ele chegou lá, aí vai os meninos tomando banho, aí os meninos dizem assim para ele, tio, foi André Luiz que disse isso, deixa eu dar o último mergulho. Aí ele disse que ficou ali fazendo de conta que estava tudo bem para não impedir, né, de tomar o banho dele. E aí ele veio andando devagarinho. Eu estava cavando com as crianças menores, a gente brincando, tinha uma criancinha de 2 anos. E aí, quando eu levantei o rosto, eu fui e falei com o esposo de Pati assim, cadê os meninos? Aí ele olhou para trás, ele vinha andando devagarinho, fazendo cera, né? Aí quando eu levantei o rosto, que eu fiz, cadê os meninos? Vinha só Luiz Gustavo da água, chorando, mas chorando para se acabar. Quando ele estava vindo, aí ele fazia assim, que ele falava pecatinho, né? Ele falava todo pecatinho, ele tinha 3 anos e pouco na época. Aí ele falou assim, a onda, gandona, a onda, gandona, veio, e eu caí. Aí eu levantei e falei assim, cadê André Luiz? Aí ele, a onda, e ele falando, tentando pegar, a onda, gandona, chorando. Eu falei, calma, respira fundo, você é um rapazinho, bora, você respira fundo, se acalme. E levantei para ir buscar André Luiz. Olhei na água, não vi Dé. Olhei para o lado oposto, tinha uma criança com a sunga, parecendo com Dé, de costas, parecendo com Dé. Eu fui andando na direção da criança para dar uma bronca, porque os dois ficavam juntos e o maior sempre olhava o menor. Aí quando eu cheguei perto, que eu fiz Dé, que o menino levantou, eu vi a sunga diferente. Dé estava com a sunguinha azul e o menino estava com a sunguinha verde. O nego estava com a sunguinha laranja. Mãe, fica assim, né? As cores da sunga. Aí quando eu olhei, eu fiz... Não era André Luiz, que eu olhei pro lado, que eu não vi André Luiz. Acabou. Eu vim andando a todo vapor. Peguei Luiz Gustavo, fiz... Cadê seu irmão? Ele... A onda, gandona. Jogou 10 lá pro fundo. Ou quando ele fez assim... A onda, gandona. Eu caí assim. Aí eu olhei pro mar. Bastião estava sentado, Bastião não tinha entrado na água nesse dia, e estava sentado assim no coqueiro, embaixo da sombra de um coqueiro. Eu saí, eu sempre tive um apego muito grande, meu filho mais velho com o Luiz Felipe. A gente sempre muito conectado, espiritualmente falando. E aí eu vim correndo perto de Luiz Felipe e fiz assim,
A onda levou seu irmão, levanta, me ajuda. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. E aí Luiz Felipe levantou e falou comigo. Jorginho, se você crê, se você quiser. Tinha um zumbido no meu ouvido de nervoso que eu não conseguia ouvir ninguém. Eu olhava para todo mundo, ficou tudo assim, fazendo tum. Meu estado de nervo, eu fiquei tão nervosa, tão tensa, que eu não conseguia ouvir ninguém. Eu vi que Bastião veio correndo. Eu vi que Bastião me pegou aqui pelos ombros, falou alguma coisa comigo, e eu não me recordo. Ele disse que falou para mim assim, o mar levou nosso filho. Mas eu não me recordo do que Bastião falou. Eu só lembro que eu olhava para o mar e eu comecei a andar. E eu vi o pessoal começar a se espalhar para procurar. Bastião voltou para dar uma satisfação para o pessoal que estava com a gente. E eu andando à frente, assim, na frente, olhando na areia e olhando para dentro do mar. E eu lembro que eu olhei assim e eu disse assim... Comecei a conversar com Jesus. E eu dizia assim, Jesus, fala com o meu coração. Jesus, fala com o meu coração. E meu coração dizia assim, vai para lá. Bastião disse, o pessoal saiu para as barracas para ver se ele tinha saído, outros andaram na direção oposta, onde estava a outra criança, e o meu coração me dava uma reta, vai para lá, vai para lá, vai para lá. E eu comecei a andar rápido, e olhava para dentro da água, e tudo que eu dizia para Jesus era, nas semanas anteriores, começou com uma conversa que ele não tinha antes, de dizer assim, manhã eu vou pregar. Manhã eu vou servir a Jesus. E ele dizia que ia ser pastor. Manhã eu vou ser pastor. E eu dizia assim, filho, se você vai ser, se você quer, você já é. Você já é um pastor. Você já é um pregador. E eu sempre dizia, você já é, você já é. E eu dizia, eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Porque criança, principalmente quando está criada na igreja, ela começa a crescer, ela diz que vai ser cantor, ela diz que vai ser pregador. Ela começa a ver os outros fazendo e ela diz que vai ser também. E ele estava com essa conversa muito séria. E eu olhei para dentro do mar e eu disse, Jesus, eu não tenho estrutura para perder um filho hoje. O Senhor conhece a minha estrutura. O Senhor disse através de André Luiz que Ele vai fazer uma obra. E eu não largo esta palavra. Eu acredito naquilo que o Senhor falou no coração do meu filho. Eu disse que eu acreditava. Você sabe que você olhar para o mar e você não sabe onde procurar. Não tinha uma ponta preta assim, de uma cabecinha lá dentro, não tinha nada. Eu não sabia, era um mar muito grande, era eu contra o mar, não tinha nada, eu não tinha nada nas mãos, a não ser a minha fé. E eu comecei a correr na direção das pedreiras, ninguém estava entendendo nada. Luiz Felipe veio correndo atrás de mim, mas eu disparei. Eu corria tanto. Quando eu vim na direção das pedreiras, aí veio um homem todo molhado lá para cá e fez assim, vocês perderam alguém? Eu disse, eu perdi. Ele disse, está lá do outro lado das pedreiras. De 2 pulos. Eu subi as pedreiras. Eu voltei lá, eu repeti a cena, correndo várias vezes para ver se eu conseguia de 2 pulos subir. Eu nunca consegui subir aquilo de 2 pulos. E de 2 pulos eu subi. Quando eu cheguei lá em cima, eu vi umas pernas. Eu disse, não é André Luiz, é um homem. Não é André Luiz, é um homem. E aí o pessoal foi se afastando. Quando se afastou, era ele. Ele estava convulsionando na beira da praia. O rapaz estava terminando de tirar o corpo dele. E ele convulsionando, arrotando um monte de água para fora. E aí de cá eu desci correndo. Quando eu desci correndo, desci e Deus me deu um controle que eu não sei de onde veio. Eu desci e falei, tira ele de dentro da água. E aí o pessoal começou a tirar. E aí eu dizia, aí eu peguei ele convulsionando. Eu não entendia que ele estava morrendo. Eu só estava entendendo que alguém tinha salvado ele da água. E aí o rapaz, o surfista que tirou, Bruno, que tirou ele da água, ele estava em estado de choque, chorando. E aí o pessoal veio, aí eu lembro que tinha tido aquela cena dos Nardones na época, da menina que caiu, e a mãe disse que quando encontrou a menina, ela não pegou a menina, não tinha feito nada, porque ela não sabia, ficou com medo da criança morrer. E eu lembro que eu tinha feito assim, se fosse um filho meu, eu tinha feito alguma coisa. Eu não ia ficar esperando a ambulância chegar, não. E aí, quando eu peguei André Luiz, eu lembrei que eu tinha dito isso. E aí eu comecei a gritar, gente, por favor, alguém faz alguma coisa. Tem algum socorrista aqui? Alguém faz alguma coisa. Alguém vem cá, alguém ajuda. Aí o pessoal chegou e disse assim, rapaz, imagine quando a mãe dessa menina veio. Eu falei, eu sou a mãe dele. Alguém me ajuda, alguém me socorre, por favor. Alguém entende de primeiro socorro? Se alguém entende, alguém me ajuda. E aí o pessoal tudo se afastando. Eu, rapaz, moça, não tem mais o que ser feito. A gente já chamou o SAMU. Aí não tem mais jeito, não. Eu disse, não desistam do meu filho. Aí eu comecei a gritar, não desistam do meu filho, não desistam do meu filho, alguém faz alguma coisa, alguém que entende de primeiro socorro. Eu comecei a pegar ele para mim, alguém me ajuda. Eu comecei a gritar, alguém não fiquem sem fazer nada, meu filho está aqui, alguém faz alguma coisa.
Aí um socorrista que estava assim em cima, ele disse que ouviu meus gritos e ele já sabia que Dé estava morrendo. Mas ele disse que meus gritos de dizer assim, não desistam do meu filho, foi mais forte do que a decisão dele de ficar lá. E aí ele desceu correndo e ele pegou André Luiz nos braços e ele disse, afasta todo mundo, afasta todo mundo. E ele começou a fazer a respiração boca a boca e fazer assim. Aí André Luiz começou a vomitar água, vomitar água. Aí ele gritou, tá vivo, um carro, um carro. O sobrinho dele rodou com o carro assim lá em cima da coisa. E ele pegou André Luiz aqui no colo e ele saiu correndo para dentro do carro e eu correndo atrás. E eu gritava, me dá ele para mim, me dá ele para mim. Ele não queria soltar André Luiz. E eu entrei no carro. Quando eu entro, vem Luiz Felipe correndo de lá para cá. E ele não dá tempo de esperar o meu filho, não dá tempo de esperar, não dá tempo de esperar. E esperar, e Luiz Felipe gritando, mãe, mãe, mãe. Eu abri o carro começou a andar. E Luiz Felipe se jogou, parecendo cena de filme. Luiz Felipe se jogou assim, deitado. As pernas de Luiz Felipe ficou para fora do carro. O corpo de Luiz Felipe metade para dentro. E eu puxando o Luiz Felipe, o cara, ó, desceu. Natal. A pista de Ilhéus estava toda, sabe, parada. Meu filho estava morrendo nos braços daquele homem. E eu estava no fundo do carro gritando, me dá ele para mim, me dá ele para mim. Ele disse, dona, se a senhora não tem nada para fazer, cale a boca. Eu disse, cala a boca não, ele é meu filho. Eu não sabia que ele estava morrendo, eu só queria segurar ele. Eu estava pensando que ele só tinha desmaiado, gente. Eu não sabia que aquilo era a morte. E aí ele disse, moça, por favor, deixa eu trabalhar. Aí eu comecei a dizer, olha, eu comecei aí o Felipe segurou minha mão, manhã, para. Eu me acalmei. Aí eu comecei a falar para ele, Dé, fica comigo, Dé, olha para mim, Dé apagado. Dé, olha para mim. E assim que a senhora tem que fazer, se a senhora quer ajudar, faça isso. E aí André Luiz, apagado totalmente, aí ele olhou para o lado, olhou para o outro e disse, tira a camisa, tira uma camisa aí. Aí eu tirei a canga, dei para Luiz Felipe, ele disse, bote o corpo para fora e buzina e jogue todo na contramão. A nossa mão estava toda interditada, a contramão o fluxo estava correndo. O cara jogou todo na contramão, a buzina, e Luiz Felipe com a roupa gritava, acidente, acidente, acidente. Aí os carros começaram a abrir caminho e a gente passando e o cara, eu não esqueço aquela cena, ele gritando, acidente, acidente. E ele dentro do carro, o socorrista dizendo assim, a gente só precisa chegar no Corpo de Bombeiro. Se nós conseguirmos chegar lá, a gente segura ele. E a gente, a todo vapor, aí ele tentou de novo, deu outra parada dentro do carro. Aí ele começou de novo, fazia movimento aqui, ó, e aí fazendo a respiração, aí começou a vomitar, vomitou um quibe que tinha comido, aquela coisa toda, eu limpando o Dé, e aí ele parou. Na hora que ele parou, o cara olhou para o rapaz, para o motorista, e disse assim, desculpa a expressão, porra, velho, no meu colo. E a lágrima começou a descer. Quando eu olhei, eu disse, não desista do meu filho, ele está vivo, Dé, você está vivo, Dé, fala comigo, meu filho, fala comigo. Aí Dé, eu disse, ele acordou, por favor, não desista, ele está vivo, André Luiz, segura firme, você está vivo, Dé. E aí ele começou a pegar André Luiz de novo, dando massagem, e aí quando a gente vai passando, passa o SAMU, passa por a gente. Aí ele, o SAMU, o cara virou, olha, eu não sei o que foi aquilo não, e buzinando. No que ele virou, Luiz Felipe abriu a porta, se jogou pelo meio da pista, saiu assim, ó, e gritando pro SAMU voltar. O pessoal do SAMU percebeu, voltou, e a gente saiu correndo dentro desse carro, pega André Luiz, joga no SAMU, e eles começam a tentar dar adrenalina, eu acredito que aquilo era adrenalina, porque depois eu vi eles aplicando uma seringa, uma coisa bem amarelona, e aí eles tentavam, não tinha veia, o batimento cardíaco caindo, começou a botar a aparelhagem dentro do SAMU, reanimou, nada de reanimar, os batimentos começou a cair, 54, 53, 49, e aí o Alexandre, eu não esqueço dele, disse, velho, regional agora, entrou dentro dessa ambulância. Na hora que ele entrou no carro, que ele arrastou o carro, eu virei de malice com bunda que eu fui bater lá. No outro carro já tinha virado também, batido lá na hora do SAMU. E aí eles desceram, quando a gente chegou na porta do hospital, já desceu com a maca correndo, e aí o pessoal, a ficha, não sei o que, e o pai faz. Antes disso, quando a gente está no SAMU, um carro já chegava com o Bastião. Alguém socorreu o Bastião lá, e aí Bastião já ia chegando, aí Bastião entrou no SAMU, eu sou o pai, e a gente desceu para o regional. Quando nós chegamos lá, passamos direto, eu lembro de um rapaz, ele era mais alto que Bastião, mais forte que Bastião, e tentou me segurar, eu dei um empurrão nesse guarda, e eu fui correndo, e aí Bastião segurou ele, não, ela é a mãe, e passamos eu e Luiz Felipe, nós chegamos na porta da CTI, era CTI, foi, e colocaram ele lá dentro, e não deixaram entrar, a porta foi lá e voltou. E eu fiquei aguardando em pé. E eu tremia, mas eu tremia tanto. Eu tinha tanto medo. Ali eu comecei a perceber que eu estava perdendo meu filho. Eu não tinha entendido que ele estava morrendo até aquele momento. E eu lembro que estava tocando uma música, e a música dizia assim, hoje o meu milagre vai... Era de André Valadão. E alguém estava com esse CD, tocando no celular, e eu me apeguei a isso.
E aí, entrou, tinha um médico, 2 médicos lá dentro, mandaram me chamar. Perguntaram meu nome, eu não sabia falar. Perguntaram o nome de André Luiz. Luiz Felipe estava comigo, correu para mim. Aí eu falei, Luiz Felipe, André Luiz, Luiz Gustavo, ele não, André Luiz. Perguntou a idade, eu não sabia dizer. Eu não sabia dizer nada do meu filho. E Luiz Felipe foi falando. E aí, quando eles terminaram de fazer a entrevista toda, de perguntar tudo, e aí eu vi todo mundo botando a aparelhagem, tentando reanimar André Luiz, me tiraram da sala. E aí eu fiquei cá. Aí veio o guarda, veio todo mundo tentar me tirar. Aí tiraram Luiz Felipe Baixão, veio, falando assim, a médica veio, a pediatra entrou, os socorristas do SAMU estavam lá, entrou todo mundo. E aí eles falaram assim, a pediatra falou assim, mãe, você é cristã? Não, você crê em Deus? Eu falei, creio, eu sou cristã. Aí ela disse, de onde? Eu falei, eu acho que a gente era da Batista ainda, não era Baixão? Aí ela falou assim, então se apegue com Deus, faça uma oração, mas se apegue com Deus. Quando a pediatra ela saiu, ela pegou e disse assim pra gente, pra mim, né? Baixão já tinha saído, o rapaz da portaria veio e disse assim, vocês vão ter que sair daqui. E aí eu lembro que Baixão disse assim, Bim, a gente vai ter que sair. Aí eu disse, rapaz, daqui só me tiram. E eu estava com tanta convicção disso. Eu disse, só me tiram numa camisa de força. Mas de qualquer jeito, não me tiram daqui não. Eu vou ficar. Aí eu disse, Luli, vai saindo com seu pai, porque eles vão esquecer de mim. E assim eu fiz. E eles foram saindo. Enfim. Ela veio e perguntou assim, se apegue, mãe, com Deus. E eu fiquei orando. E tudo que eu dizia para Jesus era, Jesus, eu sei que a tua vontade ela é soberana, mas eu preciso que o Senhor faça uma obra nesse lugar, faz uma obra no meu coração. Eu pedia por mim. E eu não entendia, tinha hora que eu ficava imaginando, não, está acontecendo uma coisa séria. Depois eu dizia, não, está tudo bem, vai dar tudo certo. Era uma confusão de sentimento tão grande dentro de mim. E tudo que eu tentava fazer era, mantenha o controle, Adriana, mantenha o controle. Se você se desesperar, você não vai ser útil. E toda hora eu falava assim para o pessoal lá, tem alguma coisa que eu posso fazer? Eu posso ser útil de alguma forma? Eu posso ajudar de alguma forma? Me diz o que fazer que eu vou fazer. E, de repente, o pessoal estava lá dentro, o cirurgião, a enfermeira. Depois entrou mais outro médico. Depois entrou a pediatra, que foi a que voltou para falar comigo. Depois entrou, e o pessoal do SAMU estava lá dentro. Então, a sala estava cheia. Então, quando eles voltaram, quando eles abriram a porta que eu vi, eu percebi que eles estavam tirando os aparelhos. Quando chegou, meu filho estava cheio de coisa e eles estavam tirando e cobrindo. Quando um deles saiu, a enfermeira saiu, que eu vi que aconteceu isso, eu entrei na sala. E aí eu fui entrando na sala e eu não conseguia mais olhar para ninguém, eu fui entrando. Quando eu fui entrando, uma enfermeira loira, eu não esqueço disso, ela foi me segurando e disse, ei moça, você não pode entrar aqui não, você não pode entrar aqui não. Eu falei, é meu filho, Alexandre, o rapaz do SAMU, o motorista. Ele veio, falou assim, é a mãe, cuidado, deixa ela é a mãe. Não, mas não pode. Enquanto eles discutiam, se pode, se não pode, é mãe, não é, o que faz, o que não faz, eu corri e abracei o corpo de André Luiz. André Luiz já estava morto. André Luiz estava todo roxo. Eu contando, parece que foi assim, rapidinho. Aconteceu aqui, foi rapidinho. Isso passaram muito tempo, André Luiz lá dentro, e eles lá no procedimento. Ele estava completamente igual um picolébinho, ele estava completamente roxo. E eu abracei e não tinha nada naquele corpo. E eu lembro que eu abracei e eu comecei a dizer para Dé, eu sei que você está aí. Filho, eu sei que você está aí, volta para mim. E eu comecei a dizer, espírito de vida, eu invoco o espírito de vida sobre a vida de André Luiz. Você está me ouvindo, volta. Espírito Santo de Deus, o Senhor falou com meu filho que ele iria pregar. O Senhor falou com meu filho que ele ia fazer algo ainda aqui. Eu acredito no que o Senhor disse, eu não acredito no que os médicos estão dizendo. Volta para mim. Espírito Santo de vida possui esse corpo. E aí o pessoal começou a me puxar e eu segurando ele. Volta para mim, volta para mim agora. Você está me ouvindo, André Luiz, volta para mim agora, Espírito Santo de vida. Eu só sabia falar isso, e eu não sabia o que orar, eu só sabia que eu precisava confiar. E na hora que eu comecei a abraçar André Luiz, a gritar dessa forma, deu um grito, assim, mas o grito de André Luiz rompeu aquele lugar. Ele só gritou assim, mas o grito assim, bem rouco. Ele gritou e parou. Na hora que ele gritou, a moça que estava me segurando, ela foi andando de volta para a parede. E ela encostou na parede e foi caindo assim no chão, chorando. O pessoal, todo mundo começou a chorar. O médico, pega
pega. E aí começaram a botar de novo. E aí olharam, o batimento de Détata voltou para a TV, que não tinha mais nada. Ligaram tudo de novo. E aí o cirurgião falou assim, a gente vai ter que fazer uma cirurgia. Corre agora. Porque eles entendiam que o pulmão de Détata estava cheio de areia, cheio de água, que não tinha explicação para aquilo. E aí eu chorando, e eu, glória a Deus, eu gritava, glória a Deus, você tá aí, filho, você tá aí, não sai daí não, filho. E aí o pessoal tentando me tirar daquele lugar, e tentava me tirar, e eu, então, não, tá tudo bem, ele tá aí, não desistam do meu filho, por favor, gente, não desiste do meu filho tá vivo, eu sei que ele tá vivo. E aí arrastaram, e aí saíram arrastando André Luiz. O Bastião conseguiu entrar. E aí, na hora que conseguiram, a gente já saiu e a gente foi entrando em várias salas para fazer um monte de procedimento com a André Luiz. A médica, a pediatra, que tinha perguntado se eu era crente, que disse que eu deveria me apegar com Jesus. Ela era crente da Batista, de Ilhéus. E aí ela pegou e falou assim para mim, na hora que a gente saiu para ir atrás de André Luiz, eu falei ao pai. Aí ela segurou, trouxe a cuequinha de André Luiz. Estava na maca assim, a cuequinha de André Luiz, pegou. E eu disse assim, eu estava toda dobrada. Aí disse assim, pai, mãe, vocês sabem o que aconteceu aqui? Aí eu disse, não, o que foi que houve? Aconteceu um milagre. Aleluia. Isso aqui assim, você não explica. Seu filho estava morto. A gente estava só fazendo os últimos procedimentos agora, mas seu filho estava morto. Aqui ninguém vai saber explicar. Agora eu sei o que é isso, eu sei o que Jesus fez aqui. Aí ela falou assim, isso aqui é a dor da morte. Tem algumas pessoas, elas se obram, o intestino solta, e ela começou a explicar pra gente, se urinam. Mas Deus fez algo diferente aqui. Deus deu o filho de vocês de volta a vocês. Aí eu comecei a chorar, Bastião me abraçou. E aí eu comecei a tremer. E aí é como se eu estivesse naquele lugar, aquele corredor novamente. Aí ela disse assim, olha, vão fazer um monte de exame para nele, mas a obra que Deus começou, ele vai terminar. Aleluia. Vão querer fazer um monte de exame para saber o que aconteceu, porque não tem explicação porque aconteceu o que. Fique tranquilo. Eu só saio daqui depois que mais alguém chegar. E assim ela fez. Levaram, tiraram o raio-x, viram que não precisava fazer nenhum procedimento cirúrgico. Trouxeram André Luiz ficou num monte de aparelho. Ficamos lá, entramos noite adentro. Foi quando chegou o Bastião, já com Crislânia. E aí, antes de Crislânia, já chegou o Bastião com Crislânia. Aí a médica veio. Essa pediatra já tinha passado o plantão dela, ela continuava lá. Aí ela veio e contou para a Crislânia, que está assistindo aí. Aí ela falou o que aconteceu. Você sabe o que aconteceu? Esse menino estava morto. E Jesus ressuscitou. Aleluia. E ela disse pra gente assim, olha, eu não saí, porque muitos vão dizer que é emoção de mãe, que é emoção de pai. Muitos não vão acreditar. Mas eu sei o que aconteceu aqui. Eu esperei que outra pessoa chegasse para testemunhar que o que aconteceu foi verdade. E os médicos chamaram a gente, disseram que André Luiz estava em coma, que André Luiz poderia acordar em uma semana, em um mês, em um ano, ou nunca acordar. Que se acordasse, ele ia ter sequelas, poderia ficar vegetativo, poderia ficar cego, que a parte que ele bebeu muita água, a violência tinha sido muito grande nos pulmões, que ele poderia não andar, ainda não sabia qual era o dano por causa do cérebro, de uma parte do cérebro que tinha sofrido um dano, e que André Luiz estava dessa forma e que estava em coma. André Luiz acordou, disseram que não ia reconhecer a gente. André Luiz, quando acordou, eu estava na sala, Crislânia estava, Bastião estava. E eu lembro que eu fiz assim, quem é essa? Aí ele olhou e fez, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu comecei a querer chorar, a voz embargou, eu fiz, quem é essa? Com medo dele não estar conhecendo a gente. E ele disse, é Crislânia. Eu falei, você sabe quem é esse? Aí ele disse, meu pai. Aí eu fiz, e eu? Aí ele disse, o que é, mãe, que está acontecendo? O que eu estou fazendo aqui? Aí eu disse, eu não consegui falar mais nada. Aí o aparelho começou a apitar e veio todo mundo. Enfermeiro, veio todo mundo. Você não pode falar com ele, você não pode falar com ele, para, não sei o que, ele não pode sofrer emoções. E não sei o que, ninguém entendia. E aí, André Luiz, que não era para acordar, o que era para ficar vegetativo, acordou. E acordou com menos de 24 horas, acordou antes da meia-noite. André Luiz acordou reconhecendo todo mundo, que eles disseram que não ia reconhecer. E André Luiz lembrava do que tinha acontecido. Ele disse que enquanto o nego vinha, eles caíram, eles explicaram pra gente, Alexandre veio, explicou pra gente, que ele caiu dentro de uma poça d'água que faz assim, e ela leva pra lá e leva pra cá. A onda levou um para o fundo, que foi Dé, e trouxe nego pra cá, pro raso. Um tentou pegar na mão do outro, e não conseguiu, graças a Deus.
André Luiz disse que subia e descia toda hora, porque eu sempre ensinava para eles, quando a gente estiver na água, toca a pontinha do dedão no pé que você sobe na areia, para ficar pulando, para não ficar embaixo da água. E a gente sempre brincava assim. E ele disse que ficou tentando fazer isso, mas que a areia comia o pé dele. A expressão que ele falava é isso. A areia amanhã comia meu pé. Eu tocava o dedo e a areia comia meu pé entrava dentro da areia, eu não conseguia sair. E aí ele disse que nenhuma dessas que ele conseguiu me ver, ele me viu andando no lado oposto. Ele tentava gritar e bebia água. Aí ele disse que falou assim, a oração que Dé fez: Senhor, me coloca na palma da tua mão. E apagou. Ele disse: Jesus, me coloca na palma da tua mão, que eu sempre ensinei para eles que a gente é guardado na palma das mãos de Jesus. E ele disse que lembrou. E a onda levou. O pessoal veio explicar depois pra gente. O pessoal do SAMU voltou. Foi todo mundo lá visitar André Luiz. Eliana Araújo estava no plantão. Eliana Araújo Novaes. Aí esse Alexandre, que eu não sei o sobrenome, mas uma moça também estava no plantão. Eles estão aí, por aí em algum lugar até hoje. E eles voltaram, e eu lembro que Alexandre foi conversando com o Bastião, e ele disse que as pessoas, quando se afogam, elas não boiam. Só depois que todos os órgãos estouram, que elas boiam. A palavra de Deus diz que ainda que a gente anda, que as muitas águas não poderão, né, nos afogar. As muitas águas não afogaram meu filho. Meu filho ficou flutuando o tempo todo. O surfista viu, depois que a onda levou o Dé para alto mar, ele ficou flutuando. O surfista viu e foi atrás, pensando que era uma criança, que sempre nadava e ia para o fundo, que tinha chamado ele para nadar, que estava lá, que estava surfando, de tão longe que Dé estava. Quando ele foi se aproximando, ele viu que as ondas estavam trazendo o corpo para as pedreiras. Ele pegou Dé perto das pedreiras. Se o corpo de André Luiz se choca com aquelas pedreiras, não existia mais André Luiz. Ele conseguiu ver André Luiz antes. Ele não ia nadar. Ele só foi para lá para fazer gosto a uma sobrinha dele. E botou a prancha e disse: eu não vou entrar na água. E ele entrou na água por causa de André Luiz. Aleluia. E ele pegou André Luiz flutuando. O Alexandre explicou pra gente que isso não existe. André Luiz passou mais de 7 minutos perdido no mar, bebendo água. A ciência, ela não explica o que aconteceu com meu filho. Mas a palavra de Deus explica e dá o nome disso de milagre. Aleluia. Deus fez uma obra linda na vida de Dé. Não foi na vida de Dé. Deus fez uma obra linda na minha vida. Porque o que aconteceu com André Luiz fortaleceu a minha fé. O que aconteceu com André Luiz. Eu tenho muito medo, às vezes. Eu já vi outras experiências, já orei por outras pessoas, já vi muita coisa acontecer. E geralmente, quando eu vejo alguém assim, que diz assim: ô Adriana, vai lá orar. Eu tenho muito medo que alguém diga assim: vai orar porque tu vai fazer ressuscitar. Porque quem ressuscitou meu filho não fui eu, foi Jesus. Eu já orei por outras pessoas e Jesus não ressuscitou. Eu lembro que eu saí daqui, eu fui para Conquista. Pela filha de Eva e de Dilson. E eu lembro que eu orava e eu dizia: Jesus, que a mesma graça que me alcançou naquele dia me alcance hoje. Não me alcançou. Eu já orei por outras pessoas que... Eu já vi minha sogra várias vezes parar toda e orar, e Jesus me deu ela de volta. Mas teve um dia que Jesus não me deu ela de volta. E ela se partiu. Minha sogra morreu nos meus braços 3 vezes. E eu orei, Jesus me deu ela de volta. Mas teve uma vez que Jesus não me deu. E eu sempre falo para André Luiz, eu falo para quem está perto de mim, que o meu maior milagre não foi meu filho simplesmente ter voltado. O meu maior milagre é se meu filho permanecer nas presenças do Senhor até a morte. Porque Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus ressuscitou André Luiz, Jesus vai continuar ressuscitando pessoas. Mas se a morte ela for capaz de levar para o inferno, essa ressurreição ela não é nada. A ressurreição ela só vale a pena se, além de glorificar o nome de Jesus, essa vida continuar gerando outras vidas. Eu não sei como você está aí, você que está nos assistindo aqui agora de noite, talvez não seja uma morte física, talvez seja alguma morte espiritual. Mas eu quero te dizer que a ressurreição que Jesus tem para a nossa vida, ela vai para além de um corpo. Aleluia. Porque o corpo ele vai morrer de qualquer jeito, a gente vai enfrentar a morte. Mas a vida eterna, que Jesus nos garante, ela perpassa pela dor da morte e ela alcança o refrigério que vem para a alma, que é a esperança da vida eterna. E meu filho, Jesus gotejou sobre mim, e eu costumo sempre dizer para ele, eu falo: tu pode sonhar 1000 coisas, mas aquilo que aconteceu com você tem um propósito e vai se cumprir. E eu não tenho dúvida. E sabe o que é lindo para mim? É que eu não preciso estar viva para ver isso acontecer. Vai acontecer.
Eu sei que o que Deus tem para fazer não depende de mim, vai acontecer. Então essa foi uma das maiores experiências assim que eu vivi, por ser com meu filho, por ele ter me dado. Jesus não precisava fazer isso. Tantas mães já oraram e não aconteceu. Tantas outras orações já fiz para outras pessoas e não aconteceu. Mas naquele dia ele olhou para mim. Sabe, eu fico assim, eu sou apaixonada por Jesus. Ele olhou para mim, viu? É a graça. É a graça. Ele olhou para mim. Ele não precisava, mas ele fez. E eu sou grata a ele por isso. Muito grata.